Irmãos, eu queria estudar com vocês o início do livro de Atos, que foi escrito pelo médico Dr. Lucas. E ele começa dizendo que fez o primeiro tratado, o Evangelho, e agora está fazendo esse. E esse que era o livro de Atos, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. No versículo de número 4, ele diz o seguinte... No 3 ele fala que Jesus ficou pelo espaço de 40 dias depois que ressuscitou, falando de tudo que é a respeito do reino de Deus. E onde estão essas coisas que respeitam ao reino de Deus, que ele falou que era importante, que nós não temos? É só interpretar a Bíblia que está tudo ali. Então ele mostrava caso com caso para os discípulos. E os discípulos então transmitiam ao povo na proporção que o Espírito Santo dava. No versículo 4 diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Eram mais ou menos 500 pessoas que estavam quando ele subiu aos céus. E quando subiu aos céus, ele disse que não se ausentasse, determinou, deu ordem: vocês vão para Jerusalém e espere até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Mas o povo é muito, vamos dizer assim, muito mal ouvinte. Por quê? Quando o Espírito Santo desceu, sabe o que aconteceu? Só tinha 120 pessoas. Um quarto daquela multidão que veio receber o Espírito Santo e recebeu. Os outros não deram atenção. Será que hoje é a mesma coisa? Jesus falou que o semeador saiu a semear. Ele estava semeando agora a promessa. E uma parte caiu no meio da estrada. E as pessoas que recebem com alegria, logo veio o demônio e comeu aquela semente. Outra caiu no meio de pedregais. E por não ter muita terra por cima, então logo brotou. Mas vindo o sol, secou. É outro grupo de pessoas que não vai aproveitar a palavra de Deus. Infelizmente, eles têm outros propósitos na vida. A palavra veio para eles, mas uns querem ficar ricos, outros querem ficar famosos, outros querem aparecer aqui e acolá e perdem a bênção de Deus. O pior, que isso pode ser verdade na vinda de Jesus. Então, daqueles que receberam a semente e que viram que era de Deus, 3/4 se perderá. Só 1/4 que vai ser salvo. Aí Jesus falou de um outro grupo que a semente caiu no meio de espinhos. Aí desse ele falou que os espinhos são os cuidados da vida, a fascinação da riqueza e as ambições de outras coisas, e perdeu-se esse quarto também. Porque semente no meio de espinho não prospera. Eu sou do interior, da roça, trabalhei na roça, e eu vi onde tinha uma moita de espinho, não tinha nem mata ali dentro ali. Se cai uma semente ali, o negócio não fica bem. Então, não sei por quê, porque bate sol, mas o espinheiro ali tira até os nutrientes da terra, não dá certo. E tem o último grupo. Esse último grupo são aquelas pessoas que ouviram a palavra numa boa terra, de bom grado, receberam, e aqui ela produziu a 30%, a 60% e a 100%. Só as pessoas que vão herdar as bênçãos. E o que herdaram o batismo do Espírito Santo, ele determinou. Eles estavam ali, eles subiram de Jerusalém, foram lá na Galileia, andaram bastante, mas viram que nunca ninguém viu, e ficaram maravilhados. Voltaram para as terras deles, para as casas deles, para os afazeres deles, mas esqueceram que foi determinado: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam batizados no Espírito Santo. Desceu o batismo e eles perderam. Aí o que diz mais aqui? E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. A promessa que você ouve hoje de Jesus não é dele propriamente, é do Pai, é eterna, que nunca vai lhe abandonar, que vem com o propósito de fazer de você aquela pessoa para o
porque Deus a criou. Quando ele estava no esboço dele, fazendo o planejamento da humanidade, ele planejou que nós fôssemos as pessoas que iríamos ser testemunhas e levar a mensagem para os quatro cantos. Mas como Israel do passado, que foi tirado como escravo do Egito, trazido para a terra da promessa, passando pelo Mar Vermelho, só maravilhas, passou 40 anos no deserto, ninguém morreu de sede, lá não tem água, ninguém morreu de fome, todo dia havia o maná, mas Israel não estava preparado e não quis. Quando eles tomaram conta de Canaã, quiseram ser como as outras nações, foram até fazer as mesmas coisas que as outras nações faziam de errado, e aí perderam-se completamente. Deveriam ser um exemplo, através deles Deus os prosperaria, e eles ganhariam todas as nações ficaram sem o conhecimento de Deus, e eles ficaram sem Deus, perderam-se. Hoje pode acontecer com 3/4 da igreja cristã, não estão cumprindo a mensagem. Aí ele determinou, porque de mim, que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A mente deles só estava em coisa material. Olha o que eles perguntaram a Jesus. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Porque Roma estava dominando aquela região. Hoje Deus restaurou. Aí Jesus falou bem claro para eles, e não importaram, o batismo com o Espírito Santo era uma força espiritual para eles poderem fazer a obra de Deus, expulsar os demônios como Jesus fazia, curar os enfermos como Jesus curava, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, fazer uma obra como nunca tinha feito. Mas Senhor, então nesse tempo que a gente for batizado, o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Jesus falou para eles, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vai chegar ao tempo que Deus vai sacudir esse mundo, mas é agora, e se acontecer isso, não vai acontecer nada. Com Jesus a coisa é diferente. Mas ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, 2000 anos depois, os confins da terra, a maioria estão sem a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus já foi levada, quase todo mundo se converteu ali, estão buscando a Deus. Mas onde ela não foi levada, estão nas trevas. E a igreja não fez a parte dela. Nós estamos hoje evangelizando as 191 maiores nações, e algumas ainda são pequenas, mas estamos fazendo isso pelas mídias sociais, rádio, televisão, e está uma bênção tremenda. Mas tem que fazer mais, tem que abrir igreja lá, tem que ensinar o povo. Mas nós estamos preocupados, é o que nós faremos da vida, onde é que trabalharemos, qual o título que vamos ter, e não sei mais o que, enquanto as pessoas estão perdidas, e nós não estamos sendo testemunhas de Jesus. É preciso acordar para isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que é o Consolador hoje. A virtude dele vem sobre nós somos batizados nele, e essa virtude fica em nós e nos dá o poder de ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles não assumiram, nem a igreja de Cristo está assumindo. A maioria não está nem aí para o que acontece lá. Estamos com essa guerra já há quase 8 meses, ou para 9 já, lá entre a Rússia e a Ucrânia, que estão matando gente, tanto um lado um como o outro. As pessoas estão sendo evangelizadas, Deus está guardando, mas nós não estamos sequer orando por eles. Temos que parar um pouquinho e dizer: Deus, vamos começar a orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face,
Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus, aquilo é terra do Senhor. Olha pela Ucrânia, olha pela Rússia, faz alguma coisa para acabar essa coisa. Pessoas que como nós, é como se a nossa nação estivesse em guerra e uma hora dessa caísse uma bomba aqui e matasse todos nós. Eles estão com o coração na mão. É preciso que Deus intervenha. Temos que orar, pessoal, isso precisa acontecer. Ali tem gente ótima, maravilhosa, que vai se converter ainda, que está perdida, mas se morrer hoje vai para a perdição eterna, e não vai ter outro jeito. Ah não, mas esse coitado vieram aqui mais cedo por causa da guerra. Não, a Bíblia não diz isso. Temos que fazer a obra, pegar nossos familiares, onde eles estão, o que estão fazendo. Eu já evangelizei, mas não quero, mas tem que continuar, bater no martelo todo dia, com o martelo, o martelo que é a palavra de Deus, ele esmiuça toda a rocha. O coração pode ser de rocha, insensível, não quer saber de se converter, mas com esse martelo do Espírito Santo, as pessoas vão acordar e vão buscar a Deus. Olha o que aconteceu em seguida. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está em Jerusalém, a distante o caminho de um sábado. E entrando ao cenáculo, onde habitavam Pedro, João, André, Filipe, Bartolomeu, os apóstolos, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Toda a família de Jesus estava lá, os outros filhos da Virgem Maria. Se você quiser saber o nome dele, está lá em Lucas capítulo 6, você vai descobrir, Marcos também fala disso, e está todos eles ali. Aí ficar no cenáculo ali 120, os outros, talvez todos eles, mas com os passados dias, foram saindo, tinha alguma coisa a fazer, alguma coisa. Quando desceu o Espírito Santo, foram 120. Que prejuízo! Quando desceu o Filho de Deus, quando irão para o céu? Não sabemos. Mas a ver dessa maneira, o desligamento das pessoas, só pensam em comprar casa, só pensam em comprar a segunda casa, em ter a empresa deles, em ficar rico, viajar para cá, viajar para lá. Tudo isso pode acontecer. O que não pode deixar de acontecer é de cumprir a palavra do Senhor. A igreja tem uma responsabilidade e ela vai dar conta no dia do juízo. Principalmente aqueles que já foram alcançados por Cristo, que tiveram experiência profunda, mas com o tempo resolveram parar. Às vezes nessas campanhas que eu estou fazendo, aí 5 num dia, 5 cidades diferentes, cidade longe uma da outra, tem gente perguntando assim: missionário, o senhor não se cansa? Eu falei assim: não, deu a noite para descansar. Mas o senhor está com idade? Eu falei: nada, o senhor está com 24, fica aquela brincadeira, né? Eu sou jovem na fé ainda, então... Mas por que a pessoa fica preocupada com isso? E quanto mais você trabalha para Deus, mais você vê Deus operar. E eu posso garantir a você, eu sou um homem realizado, porque eu olho e vejo, eu choro toda vez, parece que nunca aconteceu. Foi Jesus, que coisa linda, como é que o Senhor abençoa essa pessoa? E Ele quer abençoar mais, quer usar todos nós, e nós devemos nos preparar para sermos do exército de Deus. O Senhor vai restaurar o tempo agora a Jerusalém? Não, Ele quer aquilo, o Pai determinou pelo seu próprio poder. Agora Ele quer salvar a gente, Ele quer ungir a gente, salvar os pecadores, fazer um grande avivamento. Aí depois, quando Jesus vier, a multidão sobe para o céu. E se não tiver multidão, nós podemos ter que dar conta e daremos do prejuízo que os outros sofreram. Não aceite isso. Fica firme com Jesus.